Oi pessoal, tudo bem? Aqui meu nome é Jair Lemes, para quem ainda não me conhece, e esse é o Minuto Capital Inteligente. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o ativismo, nas redes sociais. A gente já liberou um vídeo na semana passada que, dentre outros assuntos, a gente falou aí do caso da GameStop. Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre esse ativismo e como ele pode acabar impactando aí os seus investimentos, tá? Então vamos lá. Primeiramente, um dos pontos que eu coloquei aqui é que os investidores, pessoas físicas, são influenciados por dicas na internet. Então eles começam a investir com base nessas dicas, tá? Primeira coisa que eu quero dizer, assim, no downside disso, uma desvantagem desse processo, é que as pessoas que divulgam os vídeos não têm qualquer qualificação na maioria das vezes, tá? Eles não são regulados, eles não têm aqueles certificados, das entidades que certificam as pessoas que são profissionais nesse sentido. Então você imagina um médico, que começa a dar dicas de saúde ou de remédios para você, mas ele não é necessariamente um médico, E esse é um momento muito estranho, no sentido de que vozes desconhecidas das redes valem mais do que vozes profissionais. Alguns influenciadores, boa parte deles na realidade, acabam se beneficiando das suas próprias posições. Como que isso funciona? Ele vai lá, ele compra uma ação, aí ele fala para todos vocês, como ele realmente tem muita influência, ele fala para a maior parte dos investidores entrarem nessa ação depois que ele já entrou. A ação sobe, tá? O mesmo pode acontecer para quando ele está shorteado, ou ele vende algum tipo de ação, ele fala que a ação é ruim, você vende também, a ação acaba caindo e ele ganha dinheiro nesse sentido. E tem uma série de outras formas para fazer isso. Em muitos países, inclusive no Brasil, isso é considerado crime também. E está cada vez mais difícil você conseguir controlar isso e regular, tá? Então, cuidado com as opiniões de influenciadores das redes sociais. Pesquise o influenciador, veja se realmente ele tem experiência no segmento, veja se ele realmente, experiência que eu digo como investidor ativo, ao longo dos anos, se ele é certificado, se ele é regulado, entre outras coisas, tá? E prefiram investidores ou, influenciadores / profissionais, que é o que a gente chama, que são aqueles certificados e regulados. Riscos sobre o ativismo nas redes sociais. Operar em nível de preços descolados dos fundamentos das empresas. Então, a empresa ela tem um valor intrínseco. Ela vai um pouco para cima, um pouco para baixo, tudo bem, mas quando ela vai muito para cima, o valor para de fazer sentido. E qual que é a ideia? Tem aquele velho conceito de convergência média. Então, o que vai acontecer? O preço da ação vai subir muito, mas uma hora ele vai ter que cair. Então, se você pegar esse preço na subida, ele vai cair e você vai perder dinheiro. Pode acontecer a mesma coisa, no fluxo para baixo também. O profissional que vive de day trade, ele é um profissional, então ele conhece os riscos, mas os novos investidores talvez não conheçam esses riscos. Então eles entram lá, eles querem fazer um day trading, fazem um curso lá de 3 meses e começam a operar. Então muita gente se dá mal fazendo isso. Tem que tomar cuidado, investimento leva anos aí de experiência e conhecimento, para você conseguir dar resultado. Às vezes o mercado está indo muito bem, você tem aquela impressão que você é um ótimo trader, mesmo com pouca experiência, durante o início desse seu processo de investimento. Mas vai chegar uma hora que você vai entender que talvez você precisasse buscar mais conhecimento, mais experiência para te ajudar, principalmente no início desse processo. Então, assim, esse processo de operar em nível de preços descolados do mercado eleva a chance de perdas, mas eu acho que eu já consegui deixar isso claro aqui só para enfatizar, e o preço volta para próximo dos fundamentos em algum momento. Se ele cai demais, ele tende a subir, se ele sobe demais, ele tende a cair. Isso acontece ao redor da história, Então, toda ação, todo ativo tem um preço intrínseco. A gente tem que descobrir qual é esse preço aí para não deixar ele descolar demais. Peguei alguns exemplos aqui, Via Varejo, que fechou uma série de lojas, acabou quadruplicando o número de pessoas físicas e fez a ação subir. Então isso não faz sentido, é uma empresa que está se reestruturando, teve que fechar uma série de lojas, vai reduzir receita, vai reduzir lucro, o investidor está pilhando ali os seus recursos nesse tipo de empresa. Cogna, 3 vezes aumentou o número de pessoas físicas investidas na Cogna, e o volume de opções se igualou ao da Petrobras, que é uma empresa muito maior do que ela. A Oi tá em RJ, pediu recuperação judicial, mas a quantidade de pessoas físicas investindo na Oi aumentou para mais de 3 vezes. GameStop, que é aquele caso que a gente falou na semana passada e está na mídia aí, vem sendo discutido, subiu muito descolado da realidade e depois teve que se ajustar e muita gente perdeu dinheiro também. E o intuito aqui do pessoal da GameStop foi um grupo de pessoas que se reuniu, com o intuito de pressionar os investidores vendidos. Então, assim, muitos investidores profissionais não acreditavam na ação e venderam a ação.
né? Então, quer dizer, eles achavam que a ação era ruim. Aí uma série de investidores, pessoas físicas, decidiram ir lá se unirem para fazer o preço subir. Isso fez com que esses investidores profissionais tiveram que reverter, né, digamos assim, a sua posição, mas não baseada em fundamentos, mas sim como um processo para deixar de perder dinheiro em função do que esses investidores, né, que se reuniram para fazer isso fizeram. Mais uma vez, isso também é crime, na maioria dos países, no Brasil também, mas um pouco difícil de você regular e supervisionar, tá? Então, pessoal, isso é o que eu queria falar um pouquinho para vocês aí sobre ativismo nas redes e pode sim afetar o seu investimento, né? Se você está posicionado numa ação e essa quantidade de pessoas imensa entra para investir sem nenhum tipo de fundamento, ou com fundamentos fracos, né, frágeis, na realidade, isso pode afetar o seu investimento. Então, cuidado, tá? E preste atenção nesses papéis para tentar perceber, né, se esses papéis são seguidos ou não por esse tipo de ativismo, tá? Bom, eu acho que é isso sobre ativismo nas redes sociais e peço a vocês que vocês acompanhem aí mais insights nas nossas redes sociais, como Jair Lemes ou Brava Capital, né, que é a gestora da qual sou sócio. Muito obrigado e façam apenas investimentos inteligentes.